Bom dia, torcedor. É bom ter a sua companhia aqui nesse café. Já chega logo deixando seu like, curtindo e compartilhando o vídeo e verifica se já está inscrito aqui no canal. Hoje temos a polêmica pesquisa das torcidas que saiu na CNN. Vamos falar também um pouquinho de Champions League e do Vasco da Gama. Parece que Nenê está de saída. Vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas depois da vinheta. Enquanto eu já tomo aqui o primeiro gole de café do dia. Bom, torcedor, parece que a passagem do Nenê já chegou ao fim no Vasco da Gama. O jogador de 41 anos, que teve a sua segunda passagem no Vasco da Gama, embora nas duas foi muito importante, com a camisa 10 do Vasco, sempre se mostrou ter muito respeito com a camisa do Vasco e sempre enfrentou as dificuldades de jogar a Série B. Ele chega ali num ano difícil para o Vasco, tentou tirar a equipe do rebaixamento, não conseguiu. Disse que só sairia do Vasco quando a equipe voltasse à Série A. Voltou à Série A, ainda classificou o Vasco para uma Libertadores da América em a Libertadores de 2017. Logo depois rodou no São Paulo, foi para o Fluminense e aí acabou voltando para o Vasco. No primeiro ano não conseguiu fazer aquela equipe subir, mas era muito difícil aquela equipe subir. Ele já chega no meio pro final da temporada e na temporada seguinte acaba sendo um jogador decisivo para a equipe do Vasco. O Nenê, que já tinha sido avisado que não ia ter o seu contrato renovado pela diretoria do Vasco, e agora parece que está a caminho do Juventude. Vamos aguardar aí e ver qual vai ser o destino do Nenê. Certo que o vovô garoto não quer parar de jogar futebol. Esse ano ele faz 42 anos e muita lenha ainda para queimar no futebol brasileiro. Agora, torcedor, falar um pouco dessa polêmica pesquisa que saiu da CNN ontem, ranqueou aí principalmente os 12 maiores clubes do Brasil. As 12 maiores torcidas do Brasil. Entre elas, a primeira foi a do Fla, segundo a CNN é 24%, quase um terço de todos os torcedores seriam da equipe rubro-negra. Em segundo vem o Corinthians, com 18%. Até aí, tudo normal. O espaço que esses dois times têm na mídia esportiva tradicional, eles acabam ocupando mesmo essas primeiras colocações aí entre o ranking das maiores torcidas do Brasil. Agora vem a primeira polêmica dessa história, que é o terceiro lugar. Segundo a CNN, que encabeçou a pesquisa, que teve a Itatiaia e a Quest, agora o Palmeiras ultrapassou o São Paulo e é a terceira maior torcida do país. O Palmeiras agora tem 9%, enquanto o tricolor do Morumbi tem 8%. Isso pode até se dar pelo fato do Palmeiras nos últimos anos, desde 2015, ser uma equipe muito vencedora. Está sempre aí brigando por títulos e está no holofote. E o São Paulo desde 2012 não conquista um título de relevância, que foi aquela Sul-Americana. Então, o São Paulo nos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, 2005, principalmente ali, onde teve hegemonia de campeonato brasileiro, título mundial, acabou conquistando muitos torcedores. E agora parece que o time da vez vai ser o Palmeiras. Embora a torcida do São Paulo, em São Paulo, no estado de São Paulo, ainda seja maior do que a torcida do Palmeiras, mas parece que Norte e Nordeste acabam desequilibrando esse lado para o Alviverde palestrino. O fato do Palmeiras estar, como eu já mencionei há pouco, brigando por títulos, ele acaba ocupando mais espaço na mídia. E aí vem a terceira polêmica dessa pesquisa. Já falei que a primeira polêmica foi essa superioridade do rubro-negro sobre as demais torcidas, que ele tem quase um quarto da torcida de todo o Brasil. A segunda polêmica foi o Palmeiras estar ultrapassando o São Paulo. E a terceira polêmica agora é que o Vasco caiu 2 posições e não é mais a quarta força das torcidas no Brasil. Segundo aí a CNN, agora o Vasco da quarta caiu para quinta e agora para sexta posição, foi ultrapassado por Cruzeiro e Atlético Mineiro. A polêmica começa porque, embora Cruzeiro e Atlético Mineiro tenham
estiveram na mídia, o Cruzeiro um pouco mais até, porque foi bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, brigou por títulos, e o Atlético Mineiro teve o Ronaldinho Gaúcho no seu plantel, conquistando uma Libertadores. Não tem tanto espaço assim na mídia para, acho que, superar o Vasco. O Vasco reflete muito ainda os tempos do rádio. Nas zonas mais afastadas dos centros urbanos do futebol, que é Sul e Sudeste e Nordeste, claro, muitas emissoras de rádio acabavam transmitindo para o Norte, Centro-Oeste, até mesmo ainda para o Sul do Brasil, jogos das equipes cariocas. Então o Vasco, nos anos 70, 80 e 90, final dos anos 70, principalmente por ter Roberto Dinamite, e começou a ganhar títulos de fato no final dos anos 80, nos anos 90. Conquistou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, em 2000 Mercosul. O Vasco passou muito tempo brigando contra o rebaixamento e recentemente brigando até mesmo para subir a Série A. Foi por muito tempo um elevador, um sobe e desce no Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Isso já está mostrando aí de mais tempos que o Vasco enfrentou esse reflexo na torcida. É muito difícil você conseguir, claro, se você não for de ofício ou se você não tiver um amor incondicional, você escolher para torcer o Vasco da Gama, porque realmente foi uma equipe que, além de ter tido pouco espaço nos últimos tempos nas grandes emissoras que falam de futebol, era uma equipe sempre brigando ali, ora para não cair, ora na zona de rebaixamento. Então o Vasco, tirando ali 2011, 2012, não teve um certo destaque no seu futebol, mas ainda é um clube com forte apelo. A gente viu isso na última Série B, onde o Vasco chegava, era Aero Vasco, a cidade recebendo, e o Vasco sempre lotando, que até de se questionar se Cruzeiro e Atlético Mineiro têm essa força toda. O Cruzeiro passou 3 temporadas, por exemplo, na Série B, para crescer assim para cima do Vasco. Acho uma pesquisa um pouco questionável, como eu falei. A Itatiaia, grupo de imprensa tradicional de Belo Horizonte, está na pesquisa. Não sei se isso influencia alguma coisa. E para fechar essa polêmica, a pesquisa da CNN, algo que quando eu vi a reportagem, algo que me chamou bastante atenção foi que os demais clubes cariocas não aparecem entre os 12. O Botafogo e o Fluminense parece que são clubes que se regionalizaram esses últimos tempos e não aparecem sequer entre os 12 maiores torcidas do Brasil. Vamos fazer a conta. Tem o Fla, o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, 4. Aí na quinta e sexta quarta e quinta posição viriam Atlético Mineiro e Cruzeiro. Depois viria o Vasco, 7. Aí viria Bahia, Santos e Sport, 10. Nesta mesma ordem. E aí viria o Grêmio e Internacional, 12 equipes. E entre elas não aparecem Botafogo e Fluminense. Chama a atenção que aparecem apenas 2 equipes aqui do Nordeste, que a gente sabe que são equipes que trazem bastante apelo regional. Apareceu somente Bahia e Sport. A pesquisa foi feita aí entre os dias 8, 9 e 10. Foi praticamente na última semana essa pesquisa foi feita, se não me engano. Foi nas 5 regiões, na metodologia eles não apresentam muitos detalhes, mas foram nas 5 regiões do Brasil. Entrevistaram mais ou menos 6.507 pessoas, se não me falha aqui a memória. E a margem de erro é de 1 ponto percentual para cima, 1 ponto percentual para baixo. Isso pode significar tanto que o São Paulo e o Palmeiras invertam essa posição, assim como o Vasco pode ser ainda a 4ª maior força. Uma amostra muito pequena para que é o futebol brasileiro. Eu acho que é uma pesquisa, embora os 95% de confiabilidade sejam apresentados, pouco que eu entendo de estatística, não sei se é tudo isso para essa pesquisa, não, porque
a amostra da população geral a amostra em relação à população geral ainda é muito pequena, torcedor. Mas deixa aí nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião sobre essa pesquisa, se você concorda com a posição do seu clube ou se você até discorda que seu clube não aparecer entre os 12 maiores torcidas do Brasil. Para fechar o prato principal de hoje, acho que todos os holofotes vão estar virados, é a volta da Champions League. O chave hoje vai ter Inter de Milão, que está marcando aí um jejum de mais de 6 jogos sem vitória. Fez um jogo emocionante contra o Porto, direito a bola na trave do Porto, o jogador expulso no finalzinho. Vai enfrentar agora outro português, agora vai enfrentar a sensação desse campeonato, uma das sensações desse campeonato, que é o Benfica. Classificou muito bem o Benfica contra o Clube Bruges. David Neres jogando um bolão lá, o brasileiro, revelado nas categorias do tricolor do Morumbi, e expectativa boa que teremos um bom jogo. Vamos ver se a camisa da Inter pesada vai fazer esse jejum acabar. Pra gente finalizar esse vídeo, hoje vai ter um encontro cheio de recordações. O Bayern de Munique vai enfrentar o Manchester City. O polêmico Bayern de Munique, já que demitiu Julian Nagelsmann da beira do campo, trouxe Thomas Tuchel, que já ganhou essa Champions League enquanto era treinador do Chelsea. Do outro lado, o Pep Guardiola vai reencontrar o Bayern de Munique, clube onde ele passou 3 temporadas, ganhou 7 títulos, mas não ganhou a Champions League. E o reencontro entre Thomas Tuchel e Pep Guardiola, lembrando que quando o Tuchel vence essa temporada, vence a Champions League, o treinador do Manchester City era exatamente Pep Guardiola. Vai chamar mais atenção ainda nesse confronto caso o Manchester City consiga um placar elástico sobre o Bayern de Munique, que aí vão começar a questionar a demissão de Julian, mas pelo que eu vi, a nota que foi soltada pelo Bayern de Munique era que foi uma atitude preventiva, já que os jogadores já não desempenhavam mais a mesma energia no treinamento. Então, se classificar, a diretoria acertou, e se acabar perdendo para o Bayern de Munique e sendo desclassificado, é sinal que a diretoria errou. Assim deve pensar o torcedor bávaro, imagino eu. Torcedor, hoje o Meio Amadores vai cobrir esse jogo a partir das 15 horas, hora Brasília. Estevão Barros, eu e Adiel Reis, mais ou menos, deve ser 15 horas, 15h30, por aí, neste horário, torcedor. Fique ligado aqui nos Meio Amadores, nas nossas redes sociais, lá você encontra a nossa agenda com maiores detalhes. Bom dia, torcedor!